Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade onde tem mais morro que asfalto. Aqui quem fala é o Císio Canete e hoje estou aqui acompanhado do estúdio Majorem, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, companheiros e ouvintes. Pelo economista Daniel Soares. Boa noite. E pelo jornalista Fagner Torres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham o Lado B do Rio. Dar boas-vindas à nossa convidada. Conseguimos finalmente trazer uma convidada que era uma demanda tanto nossa quanto dos ouvintes, né? Tivemos até reclamações aí no último programa, porque a gente só estava conseguindo trazer homem ao programa, não tinha uma representante feminina. Então estamos aqui hoje com uma representante feminina que vai enriquecer nosso debate. Hoje seguimos nossa tradição de excelentes convidados e temos o prazer de receber a antropóloga doutora Carolina Grilo, responsável por extensas pesquisas acadêmicas sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e suas facções criminosas. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, boa noite. Uma coisa que nos chamou a atenção a ler um pouco sobre a sua pesquisa, Carolina, foi a questão de como você dissocia o tráfico da violência, demonstrando como a violência praticada nos morros cariocas é muito distinta de outros locais de comércio de drogas, mesmo no tráfico de classe média praticado no mesmo Rio de Janeiro. Por que há tanta violência nas lógicas dessas facções? Olha, a relação entre mercados ilegais e violência, de um modo geral, ela sempre precisa ser problematizada. Alguns mercados ilegais são mais violentos do que outros, né? E é sempre pensado, né, com relação à ausência de uma proteção estatal nessas relações econômicas, que muita gente acredita que necessariamente elas vão se desenvolver, né? Violentamente. Só que a gente observa que mesmo o tráfico de drogas, em várias cidades europeias, por exemplo, ele se desenvolve sem violência, com uma participação feminina muito grande, né? Em outras dinâmicas, mesmo comparando o Rio de Janeiro e São Paulo, o tráfico em São Paulo é muito menos violento do que do Rio. Não tem a mesma questão territorial que no Rio de Janeiro, né? Não tem os mesmos tiroteios no espaço público com a polícia, não tem o mesmo armamento. Ostentação do próprio armamento? Não, o armamento não é visível, né? Nas biqueiras em São Paulo. E aqui mesmo no Rio de Janeiro eu trabalhei com essa comparação entre o tráfico de classe média e o tráfico que se desenvolve nas favelas. Então, a gente observa que tem a questão da história, né, do desenvolvimento de um mercado ilegal em cada cidade, ele é determinante para compreender se ele se desenvolve de maneira violenta ou não. No caso da classe média, o que eu percebi que, enfim, tinham diferenças, né, com relação à organização, com relação à relação com o território e à relação com a polícia. Os traficantes de classe média no Rio, eles são basicamente autônomos. Então, mesmo em questões de acerto de contas, por causa de dívidas ou coisas do tipo, esses acertos de contas não eram violentos porque o empreendedor autônomo ele não tem o mesmo respaldo de um grupo, de uma organização, para ele se envolver nesse tipo de conflito. E tem também a dimensão do território, em que as vendas, né, os traficantes de classe média, eles não têm uma boca de fumo, um território. Eles vão vender para sua rede de relações, para os seus amigos. Então, é um outro tipo de territorialidade, né? Tem uma etiqueta com relação a um não atravessar o outro na sua agenda de contatos, mas isso não se desenvolve por um controle territorial, que é o caso do tráfico de favelas no Rio de Janeiro, em que essa dimensão territorial ela é muito forte e ela é central, inclusive, na própria organização da venda de drogas, né? Em que a figura do dono do morro, que, por exemplo, é uma figura que não existe em São Paulo, não existe um dono do morro que vai ser dono do tráfico num bairro inteiro. Cada boca vai ter o seu patrão, então é uma coisa mais fragmentada. Ou seja, lá em São Paulo ele é territorializado, mas não tem essa mesma dimensão de controle territorial que tem aqui, né? E essa relação com o território, ela produz muita violência, produz guerras, né, pela disputa dos territórios e também uma relação com a polícia que é mais violenta. Vale lembrar que a polícia, né, carioca, a polícia no Brasil, de um modo geral, mas no Rio de Janeiro, especialmente, é muito violenta e no modo de relação com a população pobre, especialmente. Os traficantes de classe média, por exemplo,
eles não têm uma relação de enfrentamento com a polícia, eles não trocam tiros com a polícia, porque eles trabalham com uma ocultação da sua prática do tráfico de drogas. Eles são clandestinos, eles se preocupam em não deixar que outras pessoas saibam que eles traficam. Eles também estudam, também trabalham, também desenvolvem vida dupla, atividades. Né? Não, e tanto quando há alguma ação policial contra o traficante de classe média, costuma ser da polícia civil, que é a polícia investigativa. Né? Digamos assim, não é um confronto aberto com a polícia militar, que é a polícia ostensiva. Toda a questão a forma no trato, né? No trato quando o tráfico de drogas ocorre na periferia e quando ele ocorre na zona sul, ele é tratado de forma diferente. Jovens de classe média presos traficando. Quando é na favela são realmente traficantes, bandidos e tal. E a gente aqui discute muito essa questão midiática, né? E é óbvio que ela está intrínseca quando a gente vai discutir a violência, quando vai discutir, no caso do Rio de Janeiro, essa questão do tráfico de drogas muito forte. Eu queria saber de você, na sua pesquisa, até o quanto o racismo ele influencia, principalmente nesses instrumentos de controle, principalmente nas áreas mais pobres. Olha, é evidente que a polícia mata muito mais os negros do que os brancos. A gente viu agora, pegou esse dado, né, em São Paulo, trabalhando na capital de São Paulo com os boletins de ocorrência do ano de 2012, e cerca de 70% das pessoas mortas pela polícia são negros, né? Classificados pela polícia como negro ou pardo, a gente agrega, né, como negro. Agora, no Rio de Janeiro, esse dado de vítimas eu não tenho, eu não sei se ele foi produzido, na nossa pesquisa a gente não teve acesso, né? Agora, é claro que, né, existe um recorte. Só que isso tem a ver também com a construção de como a polícia, né, elabora a figura do elemento suspeito. Quem trabalha isso num livro da Silvia Ramos e da Bárbara Mussumessi, elas questionam, né, que a polícia militar ela aborda as pessoas na rua com base na ideia de que fundada suspeita. Só que eles não tematizam isso dentro da polícia. O que constitui fundada suspeita? Né? Que tipo de prática vai constituir fundada suspeita? E eles não tematizam justamente para não entrar na questão do racismo, porque senão eu vou ter que falar, o preto que anda de chinelo. É a cor que configura a fundada suspeita para a polícia abordar e eles não definem isso fica... O famoso elemento cor padrão, né? Inclusive isso foi até uma certa... Rolou uma certa comoção, porque houve uma circular da polícia, não sei se viu, militar de São Paulo, uma cartilha de alguns anos atrás, que justamente falava, né, exatamente, elementos de cor parda ou negra devem ser priorizados na hora da abordagem. Isso rolou uma certa comoção. Inclusive, isso é uma das falhas legislativas que existem em relação à abordagem do flagrante, porque a doutrina penal, ela clama que haja justamente esses critérios objetivos de abordagem policial para os flagrantes poderem ser contestados. Mas isso é um debate muito legalista. A gente pode deixar para outro momento. Eu só queria abordar na esteira do que o Fagner falou, do elemento suspeito. Você falou da questão do que o autônomo ele procura fugir da polícia, né, do confronto. Mas a gente sabe que o tráfico arrega a polícia e tal. Eles têm uma relação muito espúria, né, tanto a relação do tráfico com a polícia militar. Então, como é que funciona isso? Os caras recebem uma grana dos traficantes para aliviar a área deles e eles ainda assim entram em confronto constante, certo? Então, como é que essa dinâmica funciona exatamente? Olha, eu tenho para mim, né, algo que eu desenvolvo nos meus trabalhos, a ideia de que o arrego, né, essa relação de suborno, extorsão entre polícia e tráfico, ele depende dos confrontos, porque é o confronto que vai estabelecer, vai medir a capacidade de resistência do tráfico para ajustar o valor do arrego a ser cobrado. Então, na verdade, a operação policial ela não tem a finalidade de reprimir o tráfico de drogas, mas sim de demonstrar para os traficantes que eles precisam pagar o arrego. A gente pode. Então, é uma relação de confronto e acordo, né, que é uma relação que elas são dois lados de uma mesma moeda. Então, que está fundada a gente pode chegar aí e acabar com tudo. Então,
então pra a gente não fazer isso, vocês lendo arregam trechos aqui. da sua tese, eu achei bem interessante, porque você trabalha não apenas, você trabalha a figura do bandido, né, que você até grafa em itálico, o bandido e o crime, né, são categorias que você coloca. E não apenas o tráfico de drogas, que é o mais falado, mais famoso, mas também a figura do ladrão, né, o ladrão, e você ilustra dentro da técnica da etnografia, da metodologia da etnografia, você pontua com casos, né, casos reais. E é bem interessante o caso do ladrão, que ele comete um latrocínio pra roubar um carro, e ele se enrola todo, ele tem um plano mirabolante de colocar aquele carro na rua de novo, e aí tem oficina, e aí roubam as rodas do carro dentro da própria favela. Acho que seria interessante você ilustrar, talvez não com esse caso, mas amadorismo, outro caso, né? porque tem a figura do ladrão, ela é vista na sociedade, né, é o facínora, que mata, e o cara tinha matado pra roubar aquele carro. Mas um cara de sangue frio, mas a história, a lenda, é quase cômica, porque ele é um trapalhão nas coisas do dia a dia. E eu já tive a oportunidade de trabalhar em favela e trabalhar com egressos do sistema. Pensei que você ia falar que já teve a oportunidade de roubar e matar. Não, ainda bem que não. Ainda não. Mas já trabalhei, eu trabalhei com integração econômica de egressos do sistema penal. E aí você via que os caras ali que estavam trabalhando comigo já tinham feito de tudo, eu não perguntava o que cada um tinha feito, mas às vezes eles comentavam, falavam, e você percebia que eles eram muito malandros pro crime, mas pro asfalto, pra vida do dia a dia, eles eram no limite da inocência e eram enrolados por candidato a vereador, e enfim, eu queria que você comentasse um pouco isso, essa dualidade do cara que ele é um criminoso, ele ganha status pelos feitos criminosos dele, mas ele acaba tendo quase uma ingenuidade quase cômica no trato das coisas do dia a dia, e no fim não rende tanto dinheiro aquilo, ele continua ferrado na favela, de chinelo e tal. Como é que você vê isso? Na verdade, acaba que o ladrão ele ainda ganha mais dinheiro do que um traficante que não ascendeu na hierarquia do tráfico. O soldado é um peão. Enfim, a não ser que você vire gerente e tal, você ganha um pouco mais de dinheiro, mas fora isso, ladrão é uma forma de você burlar a hierarquia do tráfico para você poder ostentar ouro, dinheiro, mulheres, essas coisas, né, que bandido gosta de ostentar no baile funk. E enfim, é uma estratégia, né, de burlar isso. Só que, para você ser ladrão, o que realmente é necessário é o que eles chamam de disposição, né, que é essa coragem, essa frieza, uma conjunção entre coragem e frieza, né, que você tem capacidade de agir e matar, se for necessário, atirar sem hesitar, porque se você hesitar você morre, né, e se lançar a um risco de morte muito alta, porque roubar é muito mais perigoso do que traficar. Ladrão morre todos os dias roubando. Rio de Janeiro é uma cidade extremamente policiada e tal. Então, ele precisa mobilizar uma série de técnicas também para conseguir escolher o lugar certo para roubar, escolher agora. Os ladrões, eles acabam, por mais que eles tenham uma habilidade técnica, se eles se mantêm vivo, né, porque a maioria acaba morrendo ou indo preso, mas se ele se mantém vivo na rua por algum tempo, significa que ele realmente tem uma habilidade de achar esse espaço para cometer um roubo, de fugir, conhece os caminhos da cidade, tem uma cartografia urbana muito boa, mas o que não significa que ele consegue escoar essa mercadoria de uma forma sábia. Inclusive, esse mercado de receptação, ele é muito fragmentado, né, no Rio de Janeiro. Por exemplo, a coisa do carro, você não tem os desmanches, né? Segundo, eu não posso afirmar, mas segundo eles me diziam, tá tudo na mão de polícia, né? Então, em área de milícia. Então, era uma outra dinâmica. E nessas dificuldades, né, de escoar a mercadoria, né, eles acabam vendendo para os amigos, né, dentro da própria favela, acabam dando uma série de presentes. E nisso, muitas vezes, são enrolados, porque você vai vender um bem roubado, né? Aí tem a questão do preço, que ele é muito inferior, obviamente. E você tem pessoas que lucram em cima, né, desses ladrões. Agora, eu não consigo generalizar de que todos eles são muito ingênuos. Eles têm mesma variação de traço e personalidade. Alguns são mais cruéis, outros são mais carismáticos. Não, eu digo ingênuo para essas coisas, né, práticas, né? Não para, obviamente, para, digamos, porque a gente não tem o esquema que... O esquema que o tráfico, pelo menos porque eu entendi, né, que o tráfico tem montado, facilita isso. Então, o tráfico já tem um esquema montado, inclusive de hierarquia e tudo mais, certo? De mercado. E para roubo de carro, por exemplo, é mais complicado. Você teria que montar um esquema que na favela não tem, e aí teria que ir para outra, ou tá na mão da milícia. O que eles fazem com o negócio de roubo de carro é de montar um carro sobre outro. Eles compram um carro batido em leilão, né? E aí você tem aquela ideia de que um carro com uma placa quente,
né, mas por um valor irrisório, aí eles roubam um carro e tentam montar por cima. Se você tem um esquema para fazer isso, ok, mas se você tem que contratar um mecânico, um eletricista... É gente demais sabendo. Isso. Não, e é gente demais pro cara que... O talento dele é colocar a arma na cabeça de alguém e roubar. Ele não vai dar conta de gerir... Ele vai dar conta de gerir essas relações e todas. Isso tudo paralelo ao tráfico, né? O tráfico não... Essa coisa de que traficante não gosta de que roubem, por exemplo, que a gente ouve muito, é muito lugar comum. Atrai polícia. Pra atrair polícia e tal. Tem alguma relação a isso? Por exemplo, o traficante não rouba, é isso. A gente poderia que rouba, sim. Capitalizar, para aumentar tem a capital traficante de giro. que rouba, sim. Mas só que o tráfico ele exerce um controle muito grande, principalmente sobre os carros que são guardados dentro da favela. Porque tem muita operação policial que é para recuperar carro e moto. Então, o trabalho dos ladrões acaba atraindo muita repressão policial. E às vezes eles começam a roubar, né, em áreas próximas, bairros próximos, não precisa ser só. Dentro da favela não pode de jeito nenhum, mas... né, em áreas próximas, acaba trazendo problemas. Então, o traficante, ele tenta, né, reprimir a atividade do roubo, expulsar ladrão, matar ladrão. Só que, ao mesmo tempo, eles querem comprar os bens que são roubados. Eles querem que o cara traga um carro para montar o que ele comprou lá. Quer uma roda, né, para ele quer um celular novo. Então, o que os ladrões fazem para continuar roubando, para poder guardar um ou outro carro roubado no morro, é ficar dando presente, para ficar adulando, né, bajulando o dono do morro, o gerente da boca. Então, eles ficam seduzindo, né, acionando o que eu chamo de técnicas de encantamento para conseguir ganhar essa condescendência, né, dos traficantes. Isso aí me lembra porque lá onde eu moro, em Maria da Graça, perto do Jacarezinho, deve fazer uns 10 anos, talvez, que o Lambari teria mandado, isso aí inclusive vazou no jornal. Lambari era o traficante que estava, acho que está preso, está vivo ainda, preso, e acho que ele ainda manda no Jacarezinho, que é um dos grandes traficantes do Comando Vermelho, e ele teria mandado, e aí ali, lá na Maria da Graça, Caxambi, aquela região, estava muito assalto, enfim. E aí ele teria mandado matar 15 dos assaltantes do Jacarezinho e Manguinho, né, naquela região ali que ele mandava. E na semana seguinte saiu uma outra notícia, acho que teve uma semana que foi boato, e numa semana seguinte ele teria mandado matar mais 15. Basicamente ele mandou matar 30 ladrões de moto, principalmente, que lá da área. Então, assim, isso a gente vê bastante, né? Pelo menos senso comum. Rua, né? É muito isso, traficante mandando matar, porque se roubou no asfalto. Tá no tema de esquema, e como é que você já comentou sobre as armas de alto calibre que eles usam aqui? Como é que funciona o esquema do tráfico de armas? Porque, obviamente, eu não imagino que eles tenham uma rede super complexa de tráfico desde do Paraguai até aqui. Eles devem ter um atravessador. Mas como é que isso funciona? Como é que eles conseguem isso? Qual é a relação da polícia em relação a isso? Porque é o que se investiga muito, né? Que os próprios policiais apreendem e revendem as armas depois. O Tropa de Elite falou sobre isso primeiro. Quem viu, entendeu, viu ali. Olha, eu acho que a questão do tráfico de armas é um grande mistério. Porque de um lado tem isso que é a polícia, por exemplo, quando mata alguém no auto-resistência, eu que analisava os inquéritos, eu olhava e falava, nossa, mas como tem 38 na boca de fumo, né? Porque eu nunca vi revólver calibre 38 em boca de fumo, mas chega lá, as pessoas estão reportando isso. Que aí, enfim, é da polícia que mata, rouba a arma para revender, ou que apreende a arma numa operação e revende. Tem isso. Mas essas conexões, né, que vêm pela fronteira e tal, elas são um pouco mais nebulosas, porque a gente sabe que a maioria das armas que estão circulando aqui, elas são de produção brasileira, né? São Taurus, Imbel, são, né, marcas brasileiras, e que elas às vezes são exportadas para o Paraguai e entram de novo. Ou não. Né? A gente eles falam que é exportado, isso, a gente tem que dar uma pesquisada nessas empresas, como é que é. Tem que ter um antropólogo muito corajoso para essa. Eu acho que é já um nível um pouco mais. Como é que é o controle? É um pouco um colarinho branco, né? Os gravatados aí. Para os nossos ouvintes saberem onde que foi a sua imersão para poder estudar isso no doutorado, quais foram as comunidades? Eu gostaria de saber por que também. Não pode? Não, porque às vezes eu falo assim, o dono do morro mandou matar não sei quem. Sim. Fulano de tal. Você tá dizendo tudo. Você o morro, aí você tá dizendo quem foi, entendeu? Sim. E por quê? Porque, assim, queria saber por quê, o que te deu, assim, de fazer essa pesquisa. Por que esse tema? Né? Esse tema específico, né? Esse método de pesquisa. Específico, né? Esse tema específico e esse método específico. Olha, eu já tinha trabalhado com tráfico de classe média e
tinha sido algo que eu nem tinha escolhido muito, não. Na verdade, foi fácil. Foi estudar os meus amigos, né? Acho que vocês devem conhecer uma série. Você cursou graduação no IFIX mesmo? Eu cursei graduação no IFIX. Mas não eram do IFIX, por incrível que pareça, tá? Não eram. Eu sei quem são, mas... Esses não. Um abraço pra galera do IFIX. Mas foi fácil, né? Jovem, estudante de ciências sociais, a gente conhece muita gente que vem de maconha, que vem de LSD, êxtase. Eu frequentava rave, forró, ambiente, enfim, que tem muita gente que a gente conhece que vende. Então foi fácil fazer essa pesquisa. E eu tinha, através deles, né, nessa proximidade com eles, eu acabava ouvindo muito da relação entre eles e fornecedores, às vezes, especialmente de maconha, era favela que eles buscavam e tal. Eu tinha muita curiosidade de pesquisar. Desse outro lado, né? Desse outro lado. E eu acabei lendo, a bibliografia de referência era essa. Então eu já tinha um interesse muito grande, mas eu achava que não era possível. Eu mandei um projeto de tese para estudar processo de tráfico de drogas na justiça, né? Era outra coisa. Era para ler documento. Só que eu comecei para baile funk com uma colega de pesquisa lá do NECVU, do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, da UFRJ. E aí eu e a Natasha Neri, que estudava o socioeducativo, né, os jovens no Degase, internação. Então a gente tinha um interesse, a gente começou a ir para baile funk junta, como quem não quer nada, curiosidade. E a gente começou a conhecer amigas, né, que moravam em favela, começaram pro baile com a gente. E até então não tínhamos dado meu projeto, a gente só estava indo para escrever algum artigo sobre baile, funk, uma outra coisa. A gente acabou ficando muito amiga de algumas moradoras de favela e comecei a participar, né, da rotina, do cotidiano delas. Levava minha filha, que na época tinha 4 anos, hoje em dia já tem 12, né, para brincar com as outras crianças no morro. Passei a frequentar não mais só baile, mas assim, um pagode. Sim. Sentar no bar para tomar uma cerveja, numa festa de aniversário de criança, entrar na rede de solidariedade. E várias dessas mulheres tinham relação de parentesco com pessoas que eram envolvidas com crime. Sim. Aí pela família é que eu entrei e comecei a ficar amiga, né, de traficantes e ladrões que me ajudaram na pesquisa. Aí demorou um tempo, né? Desculpa. Sim. Falando demais. Não, vamos passar pro caô da semana. A casa caiu no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O órgão, que deveria fiscalizar as contas do Estado e denunciar abusos para o Poder Legislativo, foi alvo da Operação Quinto do Ouro, e 5 de seus 7 conselheiros foram levados a depor coercitivamente. Havia como confiar em um sistema onde os fiscalizadores eram escolhidos pelos próprios fiscalizados? Eu queria fazer um parêntese. Antes de falar sobre o TCE, que não deu para falar no primeiro bloco, enquanto a gente está discutindo violência, está discutindo tráfico de drogas, enfim, está discutindo guerra às drogas. Pouco antes da gente começar esse programa aqui, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas mais uma criança morreu dentro de uma escola pública no Morro... Maria Eduarda. Eu não lembrava o nome Costa dela. Barros. Em Costa Barros, que é uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Enfim, a gente está discutindo sobre essa questão da guerra às drogas, que nada mais é do que enxugar gelo e matar pobre e controle militarizado das vidas humanas e tal. E vimos aqui que mais do que enxugar gelo acaba sendo uma tática de negociação. Né? Sim. Então, é isso. Enquanto nós estamos discutindo, provavelmente outras Marias Eduardas aí estão tomando tiro. E agora voltando à questão do TCE, que também é parte desse assunto, né? Porque se o Estado não dá uma estrutura de educação, saúde e dignidade... Sim. Tudo emaranhado só. Eu vindo pra cá pros estúdios, eu vi uma postagem de uma amiga professora que dá aula lá em Costa Barros, e ela tava falando, enfim, ela escreve exatamente isso, que você não tem condição de educar ninguém num ambiente dessa forma, né? Um ambiente construído sob as paredes da violência e da guerra. Mas sobre o TCE, eu só queria dizer, na verdade, só uma coisa muito simples. Eu postei isso no Facebook ontem. Quem avisou? Quem? O Marcelo Freixo, né?
é um cara que vem denunciando aí todas essas faixas que a gente tem acompanhado, né? O TCE, o Cabral, as OS, as empresas de ônibus. Tá tudo sendo avisado aí há anos no mandato do cara. Eu só tô tirando o Freixo como exemplo. Porque ele é o principal opositor. O político de oposição mais destacado no Rio de Janeiro e que foi candidato 2 vezes a prefeito, derrotado por essa laia aí que hoje está indo em cana. Então, enfim, não é uma novidade. Não só o Freixo, como todos nós avisamos o que poderia acontecer. Fica a reflexão, é o Freixo que é um gênio ou somos nós, enquanto povo, que temos síndrome de Estocolmo? Eu acho que é importante nesse caso do TCE destacar que a gente precisa falar, porque a mídia falou pouco, que foi o presidente da FETransport, qual é o nome dele, Daniel? Leles Teixeira, que foi levado para depor coercitivamente pela Polícia Federal, assim como Jorge Pisciani, porque dentre as alegações da Polícia Federal, uma delas é que os conselheiros levavam uma parcela do dinheiro do RioCard que não é utilizado, basicamente, né? E a gente já explicou isso algumas vezes sobre transporte público, talvez no 2 ou 3 que a gente falou sobre transporte. A gente contou como essa coisa de pagar, a gente paga em dinheiro, o dinheiro fica lá circulando. Enfim, o Daniel explica. Sobre as empresas de ônibus, tradicionalmente sempre foi um negócio muito visado, porque a empresa de ônibus ela recebe dinheiro à vista e recebe em espécie, recebia tradicionalmente em espécie, né? No final do dia você limpava o caixa e você tinha dinheiro vivo em tempo real, digamos assim. A bilhetagem eletrônica, ela vem para... Antes da bilhetagem eletrônica, o próprio Vale Transporte, mas a bilhetagem eletrônica aumenta isso, ela torna um negócio melhor ainda desse ponto de vista de dinheiro em caixa, porque o usuário ele paga antes. Né? Antes de você usar, você já deposita. Eu mesmo, vindo para cá, depositei R$100 no RioCard, na maquininha lá. Então eu antecipei para a FETransport o meu gasto de passagem do mês. E o que isso significa? Se você não R$100 meus, R$200 de mais alguém, R$300 de mais alguém, R$50 de mais alguém, isso dá bilhões de reais que a FETransport tira. Né? E dinheiro faz dinheiro. Então o dinheiro fica entre a parte que você deposita o dinheiro na conta da FETransport e a parte que a FETransport, que é o sindicato patronal das empresas de ônibus do estado do Rio de Janeiro e que administra o sistema RioCard, ao contrário de outras cidades do Brasil. O Dória agora quer privatizar, mas em outras cidades brasileiras são empresas públicas que administram o sistema de bilhetagem eletrônica. E são essas empresas públicas ligadas à prefeitura que repassam os recursos para as prefeituras, para as empresas de ônibus conforme a taxa de utilização. Então a FETransport no Rio faz a gerência desse sistema, repassa as empresas para o caixa das empresas, digamos assim, a parte que cabe a cada uma de acordo com a utilização dos passageiros, e nesse tempo entre o depósito no RioCard e o repasse para as empresas, o dinheiro é rolado. E é um resquício também de quem não usa. Muita gente ganha dinheiro e você sobra dinheiro para... Eu ouvi hoje um caso, Daniel, até muito interessante, que eu achei. Um amigo meu que trabalhou numa empresa de comunicação e que essa empresa começou a pagar o RioCard, mas ele não usava. E aí depois de um ano expirou, enfim, e ele perdeu R$7 mil. E ele é jornalista e o RH da empresa falou, até deu ideia para ele fazer uma matéria sobre isso, porque a empresa estava perdendo R$500 mil. Esse dinheiro do R$500 mil, provavelmente... Fora o que é rolado, uma parte do que a Polícia Federal anda investigando aí, está indo nos bolsos dos conselheiros. Conselheiros esses que a gente precisa explicar, que são indicações políticas votadas pela LERJ. Eu vou explicar rapidamente. O que é o TCE, apesar do nome tribunal? Vamos lá, o que é o TCE? O Tribunal de Contas que existe tanto no Estado, quanto na União e quanto nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. São órgãos auxiliares do Poder Legislativo, ou seja, eles integram tanto a verba quanto a lógica administrativa do Poder Legislativo. São órgãos consultivos, eles não têm grandes poderes. O TCU tem bastante poder, mas o TCE e o TCM, os Tribunais Estaduais Municipais, são órgãos muito mais... Nenhum deles, mas são órgãos muito mais consultivos, aprovam contas, aprovam licitações, propõem mudanças, mas se o administrador quiser ignorar o tribunal solenemente, ele pode. Pega mal, mas pode. E são 7 conselheiros aqui no Rio de Janeiro. 5 são escolhidos diretamente pela LERJ e 2 são indicados pelo governador e referendados pela LERJ, como é o sistema de sabatina dos ministros do Supremo. Para ter uma noção de como é que é. Tem a votação, maioria simples e tal. Então, no fundo, a LERJ controla as pessoas que controlam ela.
na verdade. E quem costuma ser, vamos colocar, quem costumam ser os conselheiros? Como eles são indicados pelo governador ou eleitos pela própria Assembleia, o TCE, como o TCU, como o TCM, costumam ser o destino de muito ex-deputado que chega em fim de carreira, não consegue mais se reeleger, não tem mais voto, e aí arrumava uma boquinha vitalícia lá no TCE. Seja como conselheiro ou como algum outro tipo de funcionário. Exatamente. Né? Esse é um tipo. O outro tipo são os ratos de gabinete. O cara que estava de presidente lá, o cara era assessor parlamentar desde os anos 80. Então o cara vai pulando de mandato em mandato, conhece todas as entranhas do poder legislativo, consegue mobilizar os deputados lá para ser eleito. O Guaraná é um caso, mas é do TCM, né? Guaraná é TCM. E por fim, um novo tipo, que dentre os que foram presos ontem, é o Domingos Brazão. Deputado estadual do PMDB, muito popular nas áreas de milícia de Jacarepaguá. Nas áreas de milícia, não, nas áreas de autodefesa comunitária. Como diria o ex-prefeito. E enfim, ele era um cara que tinha voto. Ele elege o irmão dele, deputado Chiquinho Brazão, que foi vereador, que foi deputado, e é deputado estadual. O Domingo já foi candidato a prefeito. Renova Rio. Renova Rio pelo PT do B, final dos anos 90. PT do B. Eu gosto muito do slogan Renova Rio. Renova Rio. O cara, 20 anos na política, renova Rio. Tá renovando há 20 anos já, né? Mas enfim, o filho do pastor Everaldo, Felipe Pereira, também era um negócio de renovação, nova geração, um negócio assim. Conta do Domingos Brazão. Qual é o tipo do Domingos Brazão? O Domingos Brazão é um cara que tem força, tem voto, ele poderia se reeleger, mas ele se mobilizou em 2015, ele era o mais recente, para ser eleito conselheiro do TCE. Ou seja, aí tem. É muito cômodo, né? Porque assim... O cara sai de deputado, vai pra ser conselheiro do TCE. Os esquemas do TCE, o que eu quero dizer... Não é pra perder, né? Deviam estar mais interessantes que os esquemas não é pra perder. Fora que é uma coisa, assim... Menos mediática, né? Não é vitalício, mas é vitalício. Você sai com 70 anos na expulsória, agora com a PEC da Bengala, não sei até onde eles vão expandir a PEC da Bengala, mas até 75. Você pode... E nós falamos se você não quiser tirar nada de por fora, já é um excelente salário. Nós falamos do Freixo aqui, houve uma CPI na Alerj, uma CPI do TCE, no final dos anos 2000. O Freixo foi vice-presidente dessa CPI. Não sei se a convidada tem... gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? Você, como cidadã, Carolina, como é que você está acompanhando essas investigações assim no Rio de Janeiro? Eu sei que você, enfim, também é uma militante, para além de ser uma intelectual, uma militante aqui no Rio. Como é que você está acompanhando todas essas sucessões de escândalos e investigações? Aproveita que aqui você pode falar tudo. A gente já sabia disso tudo, né? Eu acho que não tem nenhuma novidade. A novidade é que eu tô vendo que tá tendo uma troca de quadrilhas no poder de alguma forma. Eu acho que dentro, né, dessa grande quadrilha que tomou o governo federal, né? O PMDB está sacrificando o PMDB do Rio de Janeiro. Ele está cortando na própria carne de alguma forma, está permitindo que isso aconteça. Porque eu não consigo acreditar que seja um judiciário tão idôneo. Que só acontece no Rio, né? Que só tem corrupção no Rio, né? Eu acho que é dentro do próprio partido, né? Eles resolveram deixar, sacrificar, porque tem que cortar na própria carne. Alguém tem que... E vamos combinar também que 2013, o que aconteceu de mobilização com relação ao Cabral, ocupação na porta da casa dele, já colocou ele numa berlinda, né? Já que era perdeu muita popularidade ali. Cabral, né? O próprio Cunha também, eles já não fazem nem mais questão. Daqui a pouco vão falar que o Cunha nem conhecia o Cunha. Cunha hoje que foi condenado pelo ele Moro. É a previsão do futuro. Ele é spoiler. Ou seja, Jucá é spoiler. Exatamente, é spoiler do seriado Brasil. Ele fala, e as pessoas Cunha tá morto, esquece o Cunha. Esse áudio do Jucá, gente, ele é fenomenal e as pessoas estão... O áudio do Jucá é a história sendo feita. É a história sendo feita agora, a gente tá vendo agora. Com todos os detalhes. Daqui a pouco, quando chegar no pronto, aí acaba a história. Só queria fazer um parênteses. Eu tava ouvindo, infelizmente, por motivos profissionais, a Globo News, quando estourou esse caso do Tribunal de Contas, e o comentarista político... Goebbels News. Quando o comentarista político lá de Brasília, o Valdo Cruz, é um senhorzinho simpático, fala muita merda. Osvaldo Cruz? Valdo Cruz, eu não sei, acho que é Valdo Cruz. Ou Valdo Cunha, Valdo alguma coisa. E aí ele me lança dizendo que até que enfim a Lava Jato, sendo que não é da Lava Jato, eu vou explicar. Ele falou assim, até que enfim a Lava Jato chegou no judiciário. Não é nem Lava Jato, e aí é bom dizer judiciário. que, apesar de vir das delações, enfim, das desdobramentos da Lava Jato, essa operação não é a Lava Jato. E o Tribunal de Contas, como você explicou, não é judiciário. Então, assim, o Valdo Cruz, como comentarista político,
Se a gente querendo me ligar, me oferecer um emprego, a gente mostrou muito bem o que ele é. Já que você falou em judiciário, eu não sei, eu acho que o Alciso está querendo encerrar o bloco, mas antes de encerrar, eu só queria falar que hoje também saiu uma notícia que o Sérgio Cabral estaria negociando uma delação. Isso. E que essa delação pode envolver figurões do judiciário, quer dizer, a gente não sabe onde isso vai chegar. Eu não sei se você já... Isso foi uma anedota que saiu no Globo no começo do ano, que perguntava, o Cabral teria dito em Bangu 8, assim, em voz alta, vou delatar todo mundo, e um assessor dele preso falou, vai delatar quem, Cabral? Você mesmo? O Cavendish também, tá negociando o Cavendish da Delta, ou do guardanapo lá em Paris com o Cavendish Cabral. Ele quer fazer uma delação e quer dizer como ele comprou deputados para votação do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha. Ele que também ali era do aliado do Cunha. Então, vamos ver se essas delações todas saírem, amigo. Como eu não quero tomar o amigo processinho, eu só vou pedir uma coisa. Se alguém tiver curioso, faz o seguinte, pesquisa lá os contratos que a Delta fechou com o governo do Estado do Rio e vê que tipo de obras que eles fizeram. Aí você vai ter uma ideia do que tudo que o Fagner falou, pra onde é que isso caminha. E a gente vai caminhar agora para os tempos da Guanabara. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. As facções criminosas ocupam a realidade dos morros cariocas há muitos anos. Inclusive, o senso comum é categórico em afirmar que é tudo culpa de Leonel Brizola, que permitiu que a polícia não fizesse incursões na favela durante seu mandato. Em um episódio passado, tocamos na fundação do Comando Vermelho, nascido dentro do presídio de Ilha Grande. Mas a pergunta ainda segue, Carolina. Como esse domínio do tráfico, que explode no final dos anos 80 ali, se torna esse problema social que experimentamos até hoje? Olha, eu acho que para compreender o que o Michel Missi, um sociólogo que foi meu orientador, ele chama de acumulação social da violência, a gente precisa voltar para a década de 50, quando surgem os esquadrões da morte, né? Que eu acho que é nesse momento que o Michel detecta que, enfim, tem um aumento nos pequenos roubos à residência, comércios, e surge dentro da própria polícia os esquadrões da morte. Surgem oficialmente, né? Escuderia Lecoq. Escuderia Lecoq, depois no esquadrão motorizado, né? Da Guarda Civil Motorizada. Enfim, e depois você tem um outro marco, que é na década de 70, com o período dos grandes assaltos a banco, que eles se inspiraram no efeito demonstração da guerrilha urbana contra a ditadura que se utilizava desses assaltos a banco, né? Então teve esse efeito demonstração. Mas esses assaltantes a banco, eles foram enquadrados também na Lei de Segurança Nacional e foram presos, né? Enfim, tanto que o Comando Vermelho, segundo o William da Silva Lima, no início, antes de chamar a Falange Vermelha, era a Falange da LSN, né? Da Lei de Segurança Nacional. Então é importante notar que o que virou depois o Comando Vermelho, ele surge no contexto prisional como um movimento social contra a violação de direitos dentro da cadeia, que também se baseou como um efeito, não foi da relação com presos políticos, foi do efeito demonstração, porque os presos políticos conseguiam ter vantagens que os presos comuns não conseguiam. A gente já conversou sobre isso. Isso é dito no filme 33. Ele já citou isso. 300 contra 1, né? 400 contra 1. A gente começa a reivindicar essas vantagens também, né? E aí depois, o que acontece é que nesse mesmo período, da década de 70 ainda, porque as pessoas só falam da violência a partir da década de 80, que é a democratização, aí parece que na ditadura não tinha problema nenhum. Não tinha imprensa, não tinha dado, né? Era outra coisa. Agora, o que acontece é que, nessa mesma época da década de 70, o Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, entram na rota do tráfico internacional que vai para a Europa. Por quê? Porque a Colômbia, aí é uma questão de rota internacional, porque a Colômbia passa a produzir cocaína também, então, ali na competição entre os países produtores, né, Peru e Bolívia, começam a ficar mais com o mercado de Europa e não tão dos Estados Unidos, e o Rio de Janeiro entra na rota. E nesse momento começa a sobrar cocaína e começa a entrar cocaína em umas redes de venda de maconha que já existiam há muito tempo. Elas já existiam, enfim, sempre existiram.
figura do dono do morro, você olha lá no jornalista, no Costa Lá, você tem relatos sobre dono de morro. Boca de fumo, era boca de fumo que vendia maconha. Só que na década de 70, que começaram a comercializar cocaína, né? No final da década de 70, a cocaína nas bocas de fumo. Deve aumentar muito o fluxo de dinheiro. De caixa, de dinheiro. E isso foi financiado em grande medida pelo dinheiro que tinha sido acumulado nos assaltos. E assim, a relação, as alianças formadas no contexto, né, dos comandos, elas produziram essa possibilidade, né, de juntar a atuação de quem estava envolvido com roubo, com quem estava envolvido com tráfico. Então, essas alianças é que permitiram esse mercado se desenvolver. E então você começa a circular muito dinheiro, um aumento, né, de fluxo de caixa nas favelas, aumenta não só a competição entre grupos rivais, mas também o interesse da polícia em fazer incursões para, né, conseguir extorquir, ter acesso a esse dinheiro, a essas drogas, essas armas que começam a circular. Então é aí, a partir desse momento da entrada da cocaína, que se observa, né, um aumento da violência. Mas a violência ela já começa realmente lá atrás, quando a polícia começa com um grupo de extermínio, e esse tipo de prática que vai se disseminando e que, junto com o mercado de cocaína, com o dinheiro rolando, é que você vai chegar, né, culminar no caos que se instaura mesmo na década de 90, né? Sim, esse caos, em grande parte, o que eu acho o que chocava muito a população, não era nem tanto o confronto da polícia com os traficantes, mas o confronto entre eles, na época, entre Terceiro Comando e Comando Vermelho, e depois a ADA entra na jogada. E se você puder elaborar um pouco nessa história... TCP e por aí. O TCP depois virou TCP, o Terceiro Comando. Terceiro Comando puro. Mas aí, se você puder elaborar um pouco nessa dinâmica até as milícias. Depois a gente continua para as milícias. Sobre as rixas, né? Sobre, sei lá, os anos dourados do tráfico no Rio de Janeiro. Bem, eu acho que, enfim, a gente não pode também só atribuir a relação com a polícia, a violência, né? Porque esse confronto com a polícia, ele de fato, né? Você coloca os moradores todos num fogo cruzado entre a violência tanto do tráfico quanto da polícia, mas a gente observa, agora a gente está num momento que essas guerras estão voltando, guerras que foram muito presentes na década de 90 por conquista de território, e agora elas estão se intensificando de novo no Rio de Janeiro, mas que está muito, né, fundada nessa relação que o tráfico carioca tem com o território. E por que o território é tão importante para o tráfico carioca? Na época que entrou o PP, por exemplo, as pessoas perguntavam, quer dizer que agora o tráfico em favela vai ficar igual ao tráfico de classe média, né, que esconde gato e rato com polícia? Falava, não, sempre vai ter que ter boca de fumo. Por quê? Porque boca de fumo é a garantia da concentração, né, do fluxo de retorno dos proventos do tráfico que vão se concentrar lá no dono do morro. Como é que se organiza o tráfico aqui? Você tem uma boca de fumo em que tem alguns morros mais simples, vão ter só um gerente da maconha, mas tem outras mais complexas que vai ter um gerente para cada preço. A maconha de 5 tem um gerente de 10, tem outro, o pó de 20 tem outro, porque é uma forma do dono do morro ampliar, né, ou o frente do morro, porque o dono do morro normalmente está preso, né, mas dele ampliar a sua base política ali dentro da favela, né, para não ter uma expectativa de traição, porque a traição que é esse golpe de Estado que normalmente é quando, né, um gerente rompe com o dono e aí ele mobiliza uma parte da aliança para tomar e pular de facção. E o morro, a propriedade do dono do morro sobre esse direito de explorar o tráfico de drogas numa determinada região, ela é garantida pelo alinhamento com a facção, entendeu? Você não pode, né, enfim, o dono do morro, ele não pode, dizem que no ADA tem isso, mas não pode vender a boca de fumo dele, né? Não é por aí que funciona. É uma coisa que é a facção que vai autenticar e não tem nenhuma liderança acima do dono do morro, entendeu? Então, para você tirar um morro desse dono, você tem que pular de facção. Então, dá um golpe de Estado e necessariamente tem que mudar de facção, então tem que ter uma guerra, né? E essa centralização no lugar da boca de fumo é o que é essencial para a prestação de conta, que vai garantir que tudo que está circulando ali volta, né, pro dono do morro. Você faz um negócio freelancer, fica cada um por si, cada um com o seu próprio lucro, entendeu? Sim. Sabe o que você estava explicando, eu estava aqui na minha cabeça, sabe o que isso parece muito? Isso parece muito a questão da cobrança do ICMS. Porque o ICMS é assim. Agora eu tenho que explicar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo mais visual. Quando você compra um maço de cigarro, tem um negócio escrito em cima dele assim, não é nem ICMS, é o IPI. O IPI, um selo em cima, o nome daquele é estampilha. A Souza Cruz, ela compra milhões e milhões de reais em estampilhas, que são aqueles selinhos, e colocam em cada maço de cigarro. Ou seja, quem recolhe todo o IPI
no Brasil inteiro é uma empresa, a Souza Cruz, e os caras na banca de jornal que compram cigarro, que vendem cigarro, o imposto já tá pago. Ele obviamente, ele paga, a pessoa que paga o valor real daquele imposto é o comprador final, mas quem paga pro Estado... Quem recolhe o imposto é a Souza Cruz. Então é mais ou menos isso, né? O cara, ele... Para poder controlar melhor o fluxo dele, ele coloca na mão de poucas pessoas para não fragmentar demais e evitar que ele perca completamente o controle do próprio produto e começam a roubar ele sem saber, né? Não, e cada firma, normalmente, você vai ter, digamos, um vapor e ele vai estar com carga de diferentes gerentes, aquele vapor ali vendendo, e vai ter uma prestação de conta, né? Deu 12 horas, passou o plantão, passa pro vapor seguinte. No caderninho. Né, naquele caderninho. Folha de ponto. Né, e assim, você já viu uma carga de como é que é? Sai droga, entra dinheiro. Sai droga, entra dinheiro. E aí cada gerente vai se ocupar da prestação de contas ali. Mas cada carga dessa tem uma parte que vai pro dono do morro, que ele vai concedendo essas responsabilidades, eles chamam de responsa, né? Você ganha um preço, você ganha uma responsa. Vai concedendo isso para formar a base política dele. E o topo dessa hierarquia do tráfico, as pessoas pensam nos grandes chefões do tráfico, não tem isso. Você tem um cara que tem um morro maior, que vende mais, que circula mais dinheiro, e outro cara que vende, né, que é dono de um morro menor, com uma boca menos famosa, que circula menos. Mas um não manda no outro. Então, assim, é mais igualitário. O que é muito diferente lá de São Paulo, por exemplo, que não tem essa figura do dono do morro. Lá, cada firma, cada biqueira tem o seu próprio patrão, é uma diferença de escala, né? É um empreendimento, uma empresa menor, né? Mas por outro lado, o comando lá é muito mais centralizado, né? Porque o PCC, teoricamente... Mas é da distribuição, né? Talvez mais da através de 5 ou 6 pessoas que estão presas lá em Presidente Bernardes, tocam a barca toda, né? O PCC não é uma facção do tráfico de drogas. Isso Sim. que é interessante notar. O PCC, ele é como se fosse um sindicato, uma irmandade, uma maçonaria. Ele é um outro tipo de associação. E as posições políticas do PCC, elas não correspondem às posições da hierarquia comercial do tráfico, igual no Rio. É mais uma máfia mesmo. No Rio, você tem uma sobreposição entre a hierarquia comercial, né, empresarial do tráfico e a hierarquia São Paulo é mais política. atomizado. Não, o PCC ele é uma, né, enfim, a categoria lá para bandido é ladrão, né? O roubo ele é muito mais importante para o PCC. O motivo de você se tornar irmão do PCC, a maioria das biqueiras lá não são, quer dizer, maioria não, mas muitas biqueiras não são de irmãos do PCC. Eles têm que estar conduzindo os seus negócios em sintonia com o PCC, né? Que é aquela ideia do primo leal. Mas poucos são os que são realmente, né? Passam pelos rituais de batismo, que exigem uma indicação. Então acontece, o PCC ele está presente até onde não tem irmão do PCC. Instituição do sócio educativo, por exemplo, não tem irmão do PCC e o PCC está lá. Entendeu? PCC é tipo um Starbucks, assim, é uma abre franquia. Não, como é que você viu essas notícias que a gente não sabe até onde é verdade, mas que o PCC estaria entrando no Rio aqui e tal, que estaria na Rocinha. E também, falando no tema boatos, mais uma pergunta sobre boatos, a teoria de que o terceiro comando CLU é milícia. Agora a gente vai entrar nesse assunto aí quando você terminar. Se puder falar sobre tudo, é ótimo. Tá, mas eu falo primeiro do Pode falar sobre o PCC, pode falar sobre o PCC. Então, a gente sabe que existiu de fato uma ruptura entre Comando Vermelho e PCC, né? Porque isso se efetiva principalmente o que está acontecendo na administração penitenciária, em que as cadeias antigamente, né? Por exemplo, lá em São Paulo já tem cadeia só para Comando Vermelho, sendo que Comando Vermelho eles ficavam no convívio junto com os caras do PCC. Então essa rixa existiu de fato. Agora, essa parte que o PCC estaria aqui, teria se juntado ao ADA para ajudar nas guerras, são rumores. Eu não tenho como verificar, porque eu não faço pesquisa em área de ADA, porque você tem que escolher aonde faz pesquisa. Sim. Faço pesquisa, né? É bom fazer nas duas. Não é muito auspicioso. Faço pesquisas em áreas, né? Pesquisa em áreas de Comando Vermelho, então eu não tenho muito como saber se esses rumores são verdade ou não. Mas é algo a ser apurado, porque ao que tudo indica, primeiro essa ideia desse confronto teria começado com a morte do Jorge Rafatumani, né? Lá na fronteira, que foi, né, a mando do PCC, de gente, né, do PCC. E aí a gente não tá falando do pessoal que tá aqui na venda varejista, não. A gente tá falando de alguns grupos de atacado. O que na verdade, os comandos fazem? Eles não são organizações de mesmo tipo, né? Aqui é a facção do tráfico de drogas, lá é uma coisa mais tipo um partido político. Só que eles são, na verdade, controlam o mercado de proteção.
eles oferecem uma garantia para as relações. Porque o cara tá lá na fronteira comprando uma tonelada de maconha, ele pode ser morto, né, nessa transação financeira, ele pode ser dedurado, né, para a polícia. Uma série de coisas podem acontecer. Então, se você faz sob a proteção de um comando, você tem alguma garantia nessas transações. Sim. A morte do Rafah, ela bagunçou essas garantias, né? Significativamente. E aí depois com o negócio lá da família do Norte, que se juntou com o Comando Vermelho, aí que... Negócio Eles nacionalizaram um pouco, né? Eu acompanhei um pouco, assim, bem, só notícias, né, de portais e tal, dessa morte do Rafah. Inclusive, parece que o irmão dele, a gente dele mandou matar o irmão do rival, eu esqueci o nome, Jorge, alguma coisa, não lembro. E aí, essa coisa assim, eu achei engraçado, porque quando eu olhei assim, traficante morto, aí eu olhei o traficante, um senhor distinto, branco, cabelos grisalhos, 50 anos, um empresário. E acho legal porque assim, a gente olha e fala traficante, né, a gente já vem logo, o neguinho do morro, estereótipo, sem camisa, FB, JC, PLC, o cara o nome é gringo, Rafah e tal. E assim, eu acho interessante porque esse cara que movimenta, esse é o cara que coloca que vem traz a droga pro Brasil. Ele tá lá na fronteira, ele fica lá na fronteira entre Paraguai e Brasil. Na verdade, fica mais no Paraguai até, né? Ele tava no Paraguai, né? Eles ficam acho que lá é mais tranquilo. Enfim, e aí eu acho engraçado isso, porque é importante a Carolina ter falado, porque como a gente sempre se questiona como vem, né? E aí, pra que serve o Comando Vermelho ou PCC? É essa proteção. Achei importante, porque eu não imaginava que fosse dessa forma, né? Uma proteção. Só sobre esse tema de como a droga chega aqui, o Walter Maierovitch, ele escreve na Carta Capital há muitos anos, ele é especialista em crime organizado. Juiz, né? É aposentado, né? Ah, sim. E aí ele, de acordo com as informações que ele tem na Itália e tal, que ele é cidadão italiano, ele diz há alguns anos aí que o grande responsável por movimentar a droga aqui é a máfia calabresa, a 'Ndrangheta, que tem um escritório aqui no Rio que movimentaria aparentemente 1 bilhão de euros por ano em cocaína. Mas isso até onde... Pouco dinheiro, né? Até onde isso é verdade eu não sei, mas teoricamente eles são os grandes movedores de cocaína dos Andes pra cá e de cá pra Europa. É o conceito de multinacional chegando... Me chamou a atenção da fala da Carolina sobre a origem, né, dos comandos e tal, falar que um aumento de roubos e tal a partir dos anos 50 e depois tem um outro salto nos anos 70 e aí isso gera uma reação dos Esquadrões da Morte, com apoio popular, de uma população que se sente acuada e tal. E é interessante notar que esses aumentos de violência se dão exatamente em surtos de desenvolvimento industrial no Brasil. Anos 50, né, da era Vargas, Juscelino Kubitschek, depois anos 70 era do Milagre econômico. Então, até que ponto muita gente costuma associar pobreza com violência, né, no senso comum, que a gente falou aqui antes, mas até que ponto essa questão do desenvolvimento brasileiro que gerou um grande aumento de PIB nos últimos 50 anos, mas gerou uma grande desigualdade também. A desigualdade nos anos 90, ela é bizarramente, não tenho dados de cabeça, mas ela é bizarramente superior à desigualdade que existia na República Velha, embora o país fosse bem mais pobre. Então, até que ponto o Brasil se tornar uma sociedade moderna, industrial, associada a uma imensa desigualdade social e uma sociedade de consumo e concentração, né? De renda. E você lá no início do programa falou do cara que ele gosta de ostentar no baile, ostentar o ouro, ostentar o celular, o tênis. Como é que você vê essa questão do motivo da violência, mas esse caldeirão, né, da desigualdade social numa sociedade de consumo? Você chamou a atenção muito bem, eu tinha cortado essa parte para não ser tão prolixa, mas de fato está relacionado na década de 50 com a industrialização e com o crescimento da pobreza urbana, porque existe muita migração para as grandes cidades nesse período, então você tem um crescimento desregrado, desregulado da cidade, sem política pública de inclusão e de habitação. De nada. Então esse, né, crescimento da pobreza urbana, ele está de fato relacionado a essas práticas de roubo que eram práticas aquisitivas, as pessoas precisam, né, às vezes não conseguem um emprego, ou não querem um emprego, mas enfim, está relacionado evidentemente à pobreza, mas principalmente sempre a pobreza relativa, né, porque as correlações entre pobreza e crime, elas não são onde há pobreza há crime, mas onde há uma desigualdade muito grande, a tendência é que exista mais violência, porque, né, enfim, mesmo do ponto de vista, né, de quem pratica assaltos hoje em dia, eles sabem que estão violando a lei, mas eles não
não consideram legítimas a lei de um Estado que regula a exploração da população pobre. Então, assim, é muito fácil contestar e se colocar em guerra contra, essa lei não vale, o Estado, não tem em guerra direito, não tem contra a lei, né? Da forma como o crime se coloca aqui. Porque... Sim. Não tem, para você direito, sustentar um sistema extremamente desigual obedecer. de uma maneira sem violência, você tem que ter 5.000 anos de hinduísmo aí pra funcionar. Senão não rola. Nem assim. Porque... Nem assim, não, mas a Índia não é um país... A Índia tem um índice de homicídio de 2,3 a cada 100 mil habitantes. Um país quase sem violência. Tem que ver o Gini da Índia de desigualdade. Bate com o Brasil. Onde são os homicídios também, né? Qual casta? Mas, de qualquer maneira, vamos ao novo quadro do programa, O Terror do Baile. O terror do baile. Vamos explicar rapidamente como é que esse quadro surgiu. O lado A, lado B tira uma folga nesse programa, porque o Fagner aqui reviveu esse bordão de um funk famoso dos anos 90, a gente resolveu usar pra transformar ele num prêmio do nosso programa. Porque o lado A, lado B também era no funk anos 90. O pessoal do funk de corredor. Adora cantar a trilha, então... O terror do baile é... O terror do baile também é um chamamento de funk. O terror do baile vai ser o seguinte, sim. Quem é o terror do baile? Vai ser o quadro novo, quem é o terror do prêmio. Baile? E o terror do baile dessa semana, dessa quinzena, é o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. O príncipe herdeiro o nosso Dom Bertrand novo imperador de Orleans e Bragança. Data imperador. Ganhou o prêmio Terror do Baile da semana. O Terror do Baile, como vocês podem imaginar, é dado pra pessoa mais ridícula do mês. Ele tem uma entrevista na R7. Quinzena, né? Ele, no caso, ele deu uma entrevista pro portal R7 que foi assim... você tem que ler a entrevista pra entender do que eu tô falando, porque do começo ao fim, de pura vergonha alheia. É um suco de vergonha alheia de senso comum. A chamada da notícia é há sangue negro na família real. E a piada óbvia é óbvia. Nas mãos, né? Mas o destaque aqui do... Família imperial. O destaque da pauta da família imperial foi a seguinte frase. Mas você vai comparar a cultura africana com a cultura ocidental? Ou com a brasileira, quando ele foi perguntado sobre as monarquias africanas que não dariam muito certo. Ele fazendo a propaganda dele da monarquia, ele fala, os países de melhor índice de desenvolvimento no mundo... Leiam os jornais. São monarquias, né? Dinamarca, a Suécia, a Holanda... Índice de felicidade e tal. O repórter pontua, mas tem os países lá na África que são monarquias também, que tem índices horrorosos. Você está comparando a cultura africana com a cultura ocidental? Com a cultura brasileira? O repórter fala, estamos comparando a cultura europeia com a brasileira. Não, mas a gente está comparando com a cultura do Brasil na época do Império, que era muito mais elevada. É uma coisa absolutamente lamentável. De 90%. As pessoas eram mais felizes. Índice de analfabetismo, mulher não tinha direito a voto. Não era só mulher. Ninguém tinha direito a voto. O voto era censitário. O voto era censitário. Uma coisa bizarra. E, obviamente, ninguém elegia o imperador. Eu realmente fiquei muito chocado lendo aquilo. Primeiro porque a própria chamada da entrevista me diz muito, afinal de contas eu sou negro. Parabéns ao repórter que... O repórter foi muito bem. O repórter foi muito bem e tal. O príncipe gagueja na resposta por escrito, eu imagino o áudio. E aí me chama a atenção que eu realmente você vê que o ridículo não tira férias. Ele tá aí, filho, liberado. O cara falou, respondeu 20 perguntas baseadas no mais puro senso comum. Não, assim... senso comum. Senso comum de que monarquia é bom, que senso comum é o achismo dele. As Não. pessoas são mais felizes. De onde ele tirou? Eram mais felizes. Todo mundo sabia o seu lugar, né? É bom explicar que precisa almejar muita coisa, né? Me deu saudade de Robespierre, né? Ele fez o bom, como disse o próprio Tocqueville dizia que a democracia, de fato, ela aumenta os conflitos. Sim. Porque onde há demanda por igualdade, há maiores conflitos. Realmente, devia ser mais pacificada a monarquia. Todo mundo sabe que o seu lugar... Tem um pensador que chama... Eu não sabia quem é o pensador que fala que a democracia é péssima, mas não inventaram nada melhor, né? Então é basicamente isso. É engraçado que, assim, a entrevista, apesar das pérolas que mostram que ele não é uma pessoa... Eu não consegui ler tudo. Pra quem se diz o arauto da cultura... Eu não consegui. Sabe, como a monarquia como referência de cultura e alta sociedade... Quem tem isso? É um fracasso, porque ele se mostra uma pessoa ignorante. Sim, só que ele se mostra uma pessoa ignorante, inclusive, em como funcionam as monarquias europeias, porque ele sugere a volta do poder moderador. Sim. Sendo que, assim, existe um ditado, existe um termo
coloquial chamado Rainha da Inglaterra pra deixar uma pessoa que não manda em porra nenhuma. Eu acho que ele aproveitou assim, não, vamos aproveitar que tá numa confusão danada. O Brasil tá no momento... Não, eu preciso fazer esse parênteses. Ele disse que as pessoas querem de volta um movimento que as pessoas querem. Ele viu os 3 caras com a bandeira imperial lá na Paulista. Eu acho que eu acho que a associação dele é boa. O Infante deve estar vendo muita página de Facebook. A associação dele é boa. Porque subiu a cabeça. As pessoas associam vermelho ao comunismo, qualquer coisa que é vermelho é comunista. Então ele associou o verde e amarelo e família imperial. O império e tal. E outra coisa também que eu precisava dizer, enfim, ele dizendo que as pessoas eram mais felizes. Ele tem uma frase, eu não sei se é exatamente isso, que as pessoas eram mais felizes na época da... Que a cultura era mais elevada. A cultura... E eu só queria... Tudo era mais elevado, não só a cultura, tudo. Mas eu queria, sobre esse assunto, eu queria finalizar minha participação dizendo o seguinte, quem não conhece essa questão dinástica, né, do Brasil, existe o ramo de Petrópolis, o ramo de Vassouras e o ramo de Saxe, Coburgo e Cota, se não estou enganado. É isso mesmo. Mas numa um suposto retorno à monarquia, quem assumiria a casa imperial seria o ramo de Vassouras. Eu gostaria que isso acontecesse só pra ver eles se matando entre eles e até acabar um por um. Não, porque assim, seria muito engraçado. Nada mais bacana do que, de repente, a monarquia voltar uma guerra entre eles. Uma guerra entre eles. Já teve... Game of Thrones de Vassouras e Petrópolis. Aquele seriado americano House of Cards, né? Agora a nossa edição Game of Thrones, imagina. Teve um comentário... Você imagina as guerras Vassouras, que é uma cidade universitária, né? As guerras... Pode voltar e decretar logo que o Pelé, o Roberto Carlos, né? Eu acho que talvez... Porque a dimensão, né, das monarquias, ela é totalmente simbólica, né? Como se aquelas pessoas fossem um monte de bonecos dentro de um paláciozinho de brinquedo, para as pessoas ficarem vendo aquele negócio brilhante, cheio de ouro. Agora você imagina... Uma fofoca ou outra, então. Eu fui ler o ramo de Petrópolis, o ramo de Vassouras, cooptando o ADA, Comando Vermelho. Como é que se dá essa dinâmica? As milícias privadas de defesa nacional. Eu tive a curiosidade. Esse tipo de matéria foi a única matéria, acho, desde que a internet foi inventada, que eu fui ler os comentários. E aí eu li, e cara, os comentários são engraçadíssimos. Teve um que foi ótimo, falou: porra, sai daí, você não é imperador de porra nenhuma, família frouxa que fugiu de Portugal, vem parar aqui. Você que agora quer mandar em quê? É verdade. Nem Napoleão vocês tiveram coragem de enfrentar. É só pra deixar claro que assim, as pessoas associam Petrópolis à família imperial e tudo mais, e a família de Vassouras teoricamente assumiria o poder, porque lá nos anos 20, o cara da família de Petrópolis que deveria ser o... Não, ele fez uma cerimônia formal de abdicação do trono no interior da França pra ninguém, porque ele queria casar com uma plebeia. Esse é o nível de alienação mental desse povo. Não, eu acho que E só pra explicar como é que eles se mantêm, eles não são empresários. Se mantém com o dinheiro do Estado. Eles se mantêm com uma coisa chamada de direito de superfície, que é a enfiteuse, que eles têm direito ao tal do laudêmio. Sim. Ou seja, eles se mantêm com o dinheiro das pessoas que fazem transações imobiliárias. Ou seja, você que mora em Petrópolis, comece a sonegar o laudêmio. Você que mora em Petrópolis quando a sua casa, quando chover, a sua casa desmoronar... Lembre-se dos 2,5% que você pagou pra ele. O Brasil é tão sensacional que paga imposto a uma família imperial deposta 130 não é imposto. Eles deveriam dar graças a Deus que não foram decapitados como os Romanov. Botaram eles no navio e mandaram eu só queria, só pra completar, eu acho que ele aproveitou que o Brasil tá vivendo um retrocesso tão grande que a gente achava que era década de 90, depois viu que era década de 60. Ele falou, pô, daqui a pouco tá chegando aí no século passado. Não é imposto, né? O Estado não deixa de arrecadar nada em relação a isso. É mais tipo, é como se fosse... É um quinto. E outra coisa... na verdade é um título executivo que o próprio dono do direito de superfície tem que executar. Então, se você não pagar o laudêmio, não é o Estado que vai atrás de você. Ele tem que pessoalmente contratar um advogado, vai gastar uma grana. Dá trabalho pra ele. Se você é de Petrópolis, não pague o laudêmio. Só queria dizer que... imposto é roubo nesse caso. Só queria dizer, eu só queria dizer que se por acaso o Império voltar, eu e Daniel temos certos nosso imperador chamado Adriano Leite Ribeiro. Esse imperador Dom Didico. Eu que sou tricolor, convicto falaria. O único imperador que eu reconheço Adriano, é o Adriano Didico. Imperador, e a única imperatriz é Dona Ivone Lara. Mas ninguém. E a Leopoldinense. E ele é a de Ramos. É o único império, é o Império Serrano. O único império é o Império Serrano. E o Império da Tijuca. Pode ser também. Aqui, pode pertinho do Morro da Formiga, hein?
Carolina, alguma observação sobre o nosso nobre Dom Bertrand? Não. Melhor não, né, Carolina? Melhor não, deixa ele pra lá. Bom, nessa nota, primeiramente, parabéns ao Dom Bertrand por esse grande prêmio. Você vai receber isso em breve. E muito obrigado pelo programa. Esse é o fim do nosso Lado B número 16, porque eu perco a conta às vezes. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença da Carolina, que foi magistral nas suas explicações. Muito obrigado pela sua presença. Você enriqueceu muito o debate. E a gente a gente vai já deixa de estendido o convite para conversar sobre a questão da interestadualidade da criminalidade que faz parte da pesquisa do seu pós-doc. Muito obrigado. Boa noite. A você, Carolina. Boa noite. Você tem alguma consideração final? Eu queria agradecer o convite. Gostei da oportunidade de conversar com vocês. É ótimo, gostei da dinâmica do programa. A gente se sente à vontade de falar e não é cortado. Pode ser prolixo, sem ser cortado. Não, é maravilhoso. E pode ser parcial, inclusive, nas suas pontas. Sim, mas enfim, eu sou cientista, eu sou bem imparcial. É isso aí. Boa noite, obrigado pela convidada. Realmente hoje foi mais um programa, como temos mantido a tradição, né? Mais um programa aí bem bacana, com um convidado para esclarecer um monte de questões. E aí, queria mandar um abraço pro meu advogado, Claudio Henrique Vaz, meu parceiro lá vascaíno, lá do Clubistão. E é isso. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, Fagner. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que tem dado o recado pra gente na nossa fanpage, tem bombado lá as discussões, as curtidas, no Twitter também. Tem muita gente que... Thiago Jedi, que comenta que não concorda Thiago com Jedi não concorda com nada. Ele ouve a gente, não concorda com nada. Diz que não concorda com quase nada que a gente diz, porque é de direita, enfim, mas que não deixa de ouvir o programa. E agora a irmã dele também ouve. E queria finalizar minha participação falando sobre um caso que vocês até pediram para eu poder falar, que aconteceu comigo hoje. Jogo rápido. Estive naquela Rio Imagem, no centro do Rio, hoje, para poder buscar um exame para uma familiar minha, que fez o exame em dezembro. E eu já tinha ido lá pela segunda vez para buscar o exame não estava pronto. E o atendente falou para mim que não estaria pronto nunca mais, porque o Pezão, como não pagou, né, o salário da OS que comandava a Rio Imagem, a empresa nova que assumiu, a OS nova que assumiu, ficou sem acesso a todos os exames que foram feitos, os arquivos, e aí todo mundo que fez o exame, que ficou sem o resultado, deveria fazer de novo, e que isso poderia levar 6 meses, até 6 meses para poder fazer. E aí lá, enfim, tinha uma fila imensa de pessoas que moravam em São João da Barra, Saquarema. Teve uma senhora que veio falar comigo que fez o exame em agosto do ano passado, e aí eu virei o demônio dentro do Rio Imagem, né, cara? Porque diante dessa situação eu falei que... O processo do lado B. Eu falei que a minha tia não faria exame de jeito nenhum, que eu queria o resultado. E aí eu tive a brilhante ideia de falar que eu voltaria lá em 15 minutos como oficial de justiça. Quer dizer, eu virei juiz, né? Voltaria lá como oficial de justiça que mandaria prender todo mundo. E aí, enfim, quando eu falei isso... O exame tá marcado pra amanhã. Quando eu falei isso, o chefão do Rio Imagem veio falar comigo e marcou o exame. Não vou ter o resultado, mas o exame foi marcado pra amanhã, o que seria marcado pra daqui a 6 meses. Então, fica isso. Essa história fica sendo contada pra resumir o que é o estado mínimo que querem implantar. Nada mais é do que isso. É a precarização de todos os serviços públicos que atingem, enfim, não só os pobres, mas a classe média também. Daniel, boa noite. Boa noite. Mandar um abraço para minha amiga Vivian, moradora da Tijuca e nossa ouvinte regular. Bom, antes de terminar o programa, eu só tenho mais uma observação. Eu queria mandar parabéns pra minha namorada, Raquel Linhares. Fofinho. Não, porque ela qualificou o doutorado dela na semana passada. É uma ouvinte lá do B também. É ouvinte do programa, inclusive já veio até que tinha tal o Tarcísio numa oportunidade. Então, parabéns, amor, beijo. Bom final de tarde pra todo mundo que estiver ouvindo o programa aí na sexta-feira. E até o próximo Lado B daqui a 15 dias. Mas olha ele, quem diria?
ninguém lhe dava nada. Tá portão na hierarquia, abalando a mulherada. É o rasante do Falcão, em cima da R1. A grossura do cordão, tá causando zum, zum, zum. Mas é várias mulheres, vários fuzil à sua disposição. O batalhão da área, comendo na sua mão. Ele tem disposição para o mal e para o bem. Mesmo o rosto que faz rir é o que faz chorar também. Nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto. Hoje somos festa, amanhã seremos luto. Caveirão não me assusta, nós não fogimos do conflito, mas também somos blindados no sangue de Jesus Cristo. E nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto. Hoje somos festa, amanhã seremos luto. Caveirão não me assusta, nós não fogimos do conflito, mas também somos blindados no sangue de Jesus Cristo. É que a BMW voa, nós mantemos o pé no chão. O nosso bonde soa, nós só chega de patrão. Só desfolha, só pacão, as piranha passa mal. Nós só anda trepadão, de Glock e Rajara a gente esbarapau. Nós estamos no problema, nós não rende pra playboy. Nós não podemos ir na Zona Sul, a Zona Sul que vem até nós. Estampado no jornal, toda hora, todo instante. Patricinha sobe o morro, só pra dar pra traficante. Nós não somos embriagados, nem infame, nem sucesso. Porque dentro da cadeia, todos somos de processo. Tem que ter sabedoria pra poder viver no crime. Porque bandido morre no final do filme. Nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto. Hoje somos festa, amanhã seremos luto. Caveirão não me assusta, nós não fogimos do conflito, mas também somos blindados no sangue de Jesus Cristo. E nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto. Hoje somos festa, amanhã seremos luto. Caveirão não me assusta, nós não fogimos do conflito, mas também somos blindados no sangue de Jesus Cristo.